Vamos lá, gente, vamos começar a nossa série de Salmos. O Senhor queimou muito ao nosso coração a fazer um estudo sobre Salmos, gente. Quão poderoso está ficando esse estudo. Eu quero convidar você a ficar nesse vídeo. Vai durar entre 10 a 15 minutos, mas é poderoso o que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Em algum lugar aqui, se você estiver no YouTube, tem um botão de se inscrever. Gente, se inscreve neste canal. É poderoso demais. Ative o seu sininho. Toda semana vamos ter mensagem nova, mensagens poderosas para que possa edificar a sua vida e o teu crescimento no ensino da palavra. Gente, quero glorificar Deus pelo Ederson, que faz a edição desse vídeo, da Brave. Vai ter algum logo dele aqui ou na descrição, vai ter o contato, vai ter o Instagram deles. São pessoas abençoadas que fazem um trabalho incrível. Quero glorificar Deus pela vida da minha família, minha esposa, dos meus filhos também. Também glorificar Deus pela nossa igreja. A gente está localizado, gente, na cidade de Novo Hamburgo, onde estamos liderando um trabalho. Temos uma equipe incrível lá, apaixonadas por Jesus, sempre dispostas a pregar o Evangelho do Senhor. Então, na descrição vai ter o endereço, vai ter o meu WhatsApp pessoal para que você possa chamar, pegar o endereço, pedir conteúdo. É bênção demais. Então, conto com vocês, inscrevam-se no canal, nos ajuda demais para nós divulgar a palavra do Senhor nos 4 cantos dessa cidade, nos 4 cantos desse Brasilzão, tá bom, gente? Vamos começar? Salmos 1. Não tem como começar por outro salmo, é o início da série, então vamos começar por Salmos 1 e vai ser gratificante o que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Vamos lá então, Salmos 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ao contrário, a plena satisfação está na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada às margens da água corrente, dá fruto no tempo apropriado. Suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é como ocorre com o ímpio, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso o ímpio não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Pois conhecer o Senhor e é o caminho do justo. O caminho do ímpio, porém, conduz à destruição. Gente, versículo 1 está nos falando, eu estou numa versão aqui que fala abençoado com felicidade, mas tem uma versão que fala bem-aventurado. Bem-aventurado é a palavra mais usada em inúmeras versões. Eu estou lendo um salmo aqui que é um livro de salmos, escrito por Davi, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Então, são livros que foram juntados na palavra do Senhor para que a gente possa estar falando da vivência deste povo. Então, eu estou vendo que Davi está falando aqui que existe 2 caminhos, gente. Existe somente 2 caminhos. Para me ser bem-aventurado, eu preciso entender o caminho que eu estou. Porque bem-aventurado, gente, são 4 características que tem de uma pessoa que é bem-aventurada. Eu vou falar rapidinho sobre isso. O bem-aventurado é aquela pessoa que é plenamente satisfeita em Deus. Sabe aquela pessoa que está feliz demais com Deus, está servindo a Deus, está estando com Deus. Então, bem-aventurado, uma parcela do bem-aventurado é você estar plenamente satisfeita com Deus. A segunda característica do bem-aventurado, alinhado no propósito divino. Então, eu estou satisfeito com Deus e eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. Eu estou pregando, eu estou ministrando, eu estou na mídia, eu estou no som, eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. Então, alinhado com o propósito de Deus. E o terceiro, aquele cujo está no caminho certo. Então, eu preciso estar plenamente satisfeito. Eu preciso estar no propósito, mas eu preciso estar no caminho certo. Porque tem muita gente que está satisfeito com Deus, está no propósito, está em alguns momentos seguindo o caminho errado, gente. Seguindo em direção errada. E o quarto, feliz não pela circunstância, mas pela direção. Este quarto ele é poderoso porque para me ser bem-aventurado eu não posso olhar pelas circunstâncias. Se eu estou passando por algumas circunstâncias desafiadoras, eu preciso entender que eu estou plenamente satisfeito, que eu estou alinhado com o propósito e eu estou seguindo o caminho certo. Então não tem problema se a circunstância não está boa. Eu sei que em algum momento vai passar, que em algum momento vai melhorar. Então o bem-aventurado é isso, gente. Essa é a característica do bem-aventurado.
Bem-aventurado é aquele que escolheu o caminho correto. Bem-aventurado é a felicidade espiritual estável. Não depende do que está para o lado de fora, mas sim do que está aqui dentro. Não depende do que está acontecendo no cenário, depende do que está dentro. Então eu consigo entender que o salmista está me falando o seguinte: existe dois tipos de pessoas, ou seja, o ímpio e o justo. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição. E existem dois destinos, permanência ou destruição. A grande pergunta não é se você está andando, é para onde você está indo. Você consegue entender que eu costumo falar que o ímpio, gente, ele é como uma pessoa andando numa esteira. Ou seja, tem movimento, porque ela se movimenta, tem cansaço, porque ela anda na esteira com aquele cansaço, ela cansa, ela soa, só que ela não sai do lugar. Ela não tem um destino aonde ela vai chegar. O ímpio, ele cansa, ele tem movimento, ele está sempre se movimentando, só que ele não chega em lugar algum, gente. Essa pessoa, ela está se movimentando igual o justo, ela está se cansando, porque a gente se cansa ao longo do dia, Deus renova nossas forças, só que a diferença do justo é porque que ele chega em algum lugar, ele tem resultado, ele tem fruto, e o ímpio, gente, o ímpio ele não chega ao lugar nenhum. Então eu preciso entender que essa é a diferença. Essa é a diferença de eu ser justo. Eu ser justo é estar plenamente na presença do Senhor, caminhando para o lado correto, caminhando para o lado certo. Então eu vou entender no Salmos 1 que o salmista está falando, para você ser bem-aventurado, você vai precisar de algumas coisas. Ou pelo menos não, vai precisar não fazer algumas coisas. Olha o que ele fala. Não segue o conselho dos ímpios, não, não, não se influencia pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então eu estou conseguindo ver aqui um declive de uma pessoa, ou seja, essa pessoa ela está caminhando pelo caminho do justo, só que em algum momento, gente, ela para ouvir um conselho. Olha o que o salmista fala. Não segue o conselho dos ímpios. Então essa pessoa ela está caminhando e ela para ouvir uma voz que falou com ela. Ela para ouvir um conselho de alguém que falou com ela. Conselho de um ímpio. Só que quando ela para, gente, ela começa a dar ouvidos. Quando ela tá andando, ela começa a ouvir, ela para. Olha o que o salmista fala. Não se deixe influenciar pela conduta. Então, eu ouvi e eu parei. Eu parando, eu começo a praticar. Só que ele continua falando, e não se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, eu escuto, eu paro e eu me assento. Essa é a maneira que o inimigo faz para nos tirar da presença do Senhor. Ele nos manda alguém falar, só que a gente dá ouvido e a gente para e depois a gente se assenta. Olha o que o salmista fala. Não segue o conselho dos ímpios, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Poderoso demais, gente. Então, para me ser bem-aventurado, para me ter aquelas quatro características, lembra? Do bem-aventurado, eu preciso cuidar esses 3 passos. É um passo de declive, é um passo onde vai acontecendo as coisas decrescente. Ninguém cai de repente, toda queda é um processo. Ninguém cai de repente. Gente, que ninguém cai num pecado de repente. Ah, eu caí no pecado da prostituição, eu caí no pecado do adultério. Não, gente. Você não conseguiu observar que em algum momento uma voz entrou na sua cabeça, em algum momento você parou e aí sim você se assentou. Toda queda ela não é de repente. A queda ela tem um processo. Um processo, gente. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com o ambiente que você se estabelece. Ei, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda e cuidado com o ambiente que você está. Eu te pergunto, o ambiente que você está agora, ele manifesta a glória do Senhor? As pessoas que você, mas pastor, eu tenho umas pessoas que estão tentando converter. Gente, existe agente sem influência e existe agente ser influenciado. São duas coisas completamente diferentes. Então, no ambiente que eu tô, se eu sigo a Cristo,
eu preciso ser a influência. Eu preciso falar do amor de Deus, porque tem muitas pessoas que estão em roda de amigos que o teu amigo nem sabe que tu é cristão, o teu amigo nem sabe que você vai na igreja, porque você ainda não entendeu realmente o evangelho, você não quer perder as amizades por conta de Cristo, mas deixa eu te falar, você vai ganhar essa amizade, não somente a amizade, vai ganhar a vida dela para Cristo. Só que temos medo de falar do evangelho, temos medo de dizer, viu, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Parece que não temos coragem de chegar e falar das coisas do Senhor. Eu quero continuar falando. Ali no versículo 2, e o salmista fala, ao contrário, a sua plena satisfação, ou seja, o teu desejo, o teu prazer, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o prazer do justo é estar na lei do Senhor. Então, o prazer nosso é estar fazendo aquilo que o nosso Pai pediu, o que está nas Escrituras Sagradas do Senhor. Entende a diferença? Eu não paro para ouvir ímpio, eu não me influencio na conduta dos pecadores, eu não me assento na roda dos zombadores, mas pelo contrário, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e eu medito de noite, gente. Quão poderoso isso é. Então, o versículo 3 vai falar algo mais incrível. Ele é como árvore plantada às margens das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Opa, dá fruto no tempo certo. Então, eu sou como uma árvore plantada junto às águas correntes. A gente sabe o que é água, né? Lembra de Jesus com a mulher do poço? Se você beber dessa água que te dou, nunca mais terá sede. É essa água que o salmista está falando. Essa água que nos nutre, essa água que nos dá vida. E nós somos árvore plantada junto às águas correntes. Só que tem um detalhe. Ele fala o seguinte: dá fruto no tempo certo. Ou seja, você não vai dar fruto todo o tempo. Você não vai dar fruto todo o tempo. Sabe qual é o problema do cristão? Ele quer todo o tempo ter resultado, todo o tempo mostrar o resultado dele. Só que o salmista está me falando, você vai dar fruto no tempo certo. Então, no momento que você não estiver frutificando, você está no meio do processo, no meio do processo de maturidade, no meio do processo de transformação, no meio do processo de cura. Não se cobre fruto em meio a processo. Não se cobre ter frutos em meio a um processo de Deus. O salmista está falando, você vai dar fruto no tempo certo. Ei, calma, vai ter o tempo certo para você frutificar. Calma. E ele continua falando, suas folhas não murcham, então sua vida vai estar sempre ativa, você vai estar sempre feliz, independente do cenário. Lembra o significado de bem-aventurado? Tudo o que faz prospera. Gente, presta atenção. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é eu estar feliz, eu estar alegre, eu estar fazendo as coisas conforme o Senhor me falou, independente do meu saldo bancário, independente do que eu tenho na conta, eu continuo fazendo com alegria, porque eu sei para quem eu faço. Eu sei para quem eu faço. Muitas vezes a gente não entende para quem está fazendo. A gente quer o fruto, mas não quer o que produziu o fruto. A gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Você entende isso? Porque às vezes a gente quer ter um sono bom, a gente quer dormir bem, gente, mas a gente não está entendendo para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está servindo. Muitas vezes oramos para ter um colchão bom e esquecemos de ter um sono bom. Um colchão bom não vai te dar sono bom. O que vai te dar sono bom é a paz que excede o entendimento que somente Cristo que te dá. Ei, vamos parar para entender que o salmista está falando. Ei, eu preciso conhecer o Criador, eu preciso conhecer Cristo, eu preciso conhecer aquele que está do meu lado, eu preciso conhecer a pessoa que está me auxiliando. A palavra de Deus está falando: conheça o seu Criador, conheça o teu abençoador, conheça o teu Pai, conheça o teu Salvador. E a palavra vem me falando aqui no versículo 4, gente, olha isso. Isso não ocorre com o ímpio, ao contrário. São como palha ao vento carregada. Gente, o ímpio é como palha ao vento. Palha ao vento. Então vem um vento e leva eles para todo lado. O que é esse vento, gente? Esse vento é notícias, é momentos, é moda,
Sabe, a pessoa que se move pela moda, a pessoa que se move pelo cenário, ai, porque a política, pastor, porque isso, porque aquilo. Então ele está se movendo como palha, onde o vento leva para um lado e leva para o outro. E o versículo 5, gente, por isso, então, por ser ímpio e por ele ser palha, o versículo 5 fala o seguinte: por isso o ímpio não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, gente. Na congregação dos justos. Então vai ter um momento que vai ter um julgamento onde eles não sobreviverão, porque eles viveram na terra de qualquer forma. E o versículo 6, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, e o caminho do ímpio é a destruição. Então a gente consegue entender através do salmista que vai ter um momento, gente. Vai ter um momento que o joio vai ser separado do trigo. Como que a gente descobre numa plantação? Como que a gente descobre numa plantação o que é joio e o que é trigo? Sabe como que a gente descobre? Quando o vento vem, gente. Quando o vento vem, o trigo ele se dobra e o joio ele permanece firme a ponto de quebrar. Então, quando vem o vento, quando vem uma palavra de Deus, eu preciso me curvar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua palavra. Que seja feito conforme o Senhor está falando ao meu coração. Que seja feito da maneira que o Senhor fala em meu coração. Então, precisamos entender que em algum momento vai ter uma separação entre o joio e o trigo, entre o justo e entre o ímpio, gente. Precisamos entender que a vida não pode ser de aparência, precisamos ter raiz. Não é sobre começar bem, é sobre terminar firme. Terminar firme no propósito do Senhor. Precisamos ser como árvores, gente. Árvores firmes, bem plantadas, que permaneçam. Não somos palhas, que palha é instável, palha é sem direção, palha é levada ao vento. Então eu quero te perguntar, você é árvore plantada junto ao ribeiro ou hoje você é uma palha que o vento leva para um lado e leva para o outro? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta que o salmista deixa. Qual caminho você quer? O caminho do justo ou do ímpio? Decide qual caminho que você quer, gente. Hoje é dia de decisão. A gente precisa decidir o quanto antes. Eu quero ser justo ou eu quero ser ímpio? Não tem meio termo. Eu sou justo ou eu sou ímpio. Só tem dois caminhos. E esse caminho, cada um vai levar para um lugar. Eu preciso decidir o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família. Porque não é somente sobre mim. Eu não busco a Deus somente sobre mim. Eu busco porque eu preciso da proteção da minha casa, da minha família, dos meus negócios, para que o reino possa prosperar cada vez mais. Eu preciso entender que eu não estou gravando esse vídeo, não estou gravando somente para mim, para me exaltar minha imagem. Gente, de maneira nenhuma. Se fosse para escolher, eu estaria escondidinho em um lugar. Mas Deus levantou as pessoas para estar ministrando a palavra do Senhor. E esse vídeo vai alcançar milhares de pessoas através dos anos, aonde vai ser lembrado o que o salmista está falando, o que Davi está falando através do Salmos 1. Eu quero deixar essa mensagem para vocês e quero pedir para vocês lerem Salmos 1. Gente, lê, fica meditando. A palavra de Deus fala que precisamos ruminar. Ruminar é igual o que a vaca faz. Vamos ver, acho que a maioria vai entender. A vaca ela come e ela fica ruminando, ou seja, mastigando, aproveitando. Então, gente, não somente leia, medite na palavra. Não somente leia, rumine a palavra do Senhor. Você vai ver o quão importante é isso. Então, eu quero deixar esse Salmos 1 aqui para vocês. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês, o Senhor tenha ministrado. Comente aqui em algum lugar aqui o que o Senhor falou com vocês. E a gente vai estar continuando essa série de Salmos. Eu creio que ela não vai ser, gente, Salmos 1, Salmos 2, 3. Ela vai ser sortida aí ao longo do tempo. Toda semana vai ter um Salmos novo para edificação do reino do Senhor. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida, a família, o ministério e a casa de cada um de vocês. Deus abençoe.